Oi cinéfilos, meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. No vídeo de hoje eu resolvi trazer os meus filmes favoritos de terror, agora em homenagem ao mês do Halloween. Eu já falei de todos eles individualmente aqui no canal em algum momento, mas eu acho legal ter um vídeo contando assim pra vocês, até contando um pouco da minha relação com cada um desses filmes, então eu fiz aqui um top 5 e vocês vão entender essas aspas depois. Mas de filmes que realmente me tocaram e que vai passar anos e eu vou querer reassistir e que, de certa forma, ganharam um espaço no meu coração. Nem todos eles são extremamente aterrorizantes, nem todos eles são fora do esperado, digamos assim, mas são filmes que, de fato, são especiais pra mim. O primeiro deles, que na verdade não é um filme só, na verdade é uma saga de filmes, mas eu tinha que falar aqui porque eu acho que são filmes muito especiais, com uma ideia muito interessante, fica a saga Pânico. Quando eu fui assistir Pânico 1 pela primeira vez, eu já sabia o que iria acontecer. Mas, de certa forma, isso me fez aproveitar muito mais a jornada que a gente ia conhecendo ali ao longo do filme, pegando algumas dicas da reviravolta do final, enfim. E eu acho que são filmes que eles têm uma premissa muito parecida entre si, todos eles, assim, né? Todos eles são filmes muito parecidos. Mas eu acho que é uma saga muito boa de você maratonar quando você quer assistir algo parecido com aquilo, mas diferente, porque você já assistiu o primeiro filme. Mas tudo bem, porque daí você pode assistir o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, e eu acho que cada um deles tem um toque especial ali dentro. O primeiro filme, sem dúvidas, é o mais icônico em todos os sentidos, é o filme que deu o ponto de partida ali pra saga, é o filme que revolucionou, né? Porque a época em que ele foi lançado era uma época em que os filmes slasher estavam passando por uma dificuldade. E pra mim, o ponto-chave de Pânico, que faz ele ser tão legal, não é só a protagonista dele, que é a Sidney, que eu acho que é uma protagonista muito bem desenvolvida ali ao longo da história, que ela é uma protagonista forte, ela é inteligente, ela é astuta. Mas é um filme também que tá pronto pra matar os seus personagens, assim. Eu sinto que muitas pessoas ao longo da saga que eu achei que jamais morreram. E também eu gosto muito da metalinguagem dentro de Pânico, e pra mim é isso que faz o filme ser tão interessante, porque ele tá a todo momento brincando com diversos estereótipos, diversas pegadinhas que a gente já conhece em filmes de terror, né? Até mesmo os momentos de jumpscare, assim, eu acho que isso que faz do filme ser tão genial. E eu sei que esse não é o filme favorito de grande parte das pessoas dentro da saga, mas o meu favorito é o terceiro filme. Eu acho que ele é um dos mais impressionantes nessa questão da metalinguagem, né, de se autorreferenciar. Primeiro por ele se passar dentro dos sets de gravação do filme Stab, que seria a franquia de filmes Pânico dentro da história de Pânico, que torna tudo muito mais genial. Mas ele tá a todo momento pegando essas coisas de filmes de terror, falando... Uma coisa que eu gosto muito é o momento que eles falam: esse é o terceiro filme, então o vilão aqui, ele é imortal. E isso é uma coisa que a gente vê em vários outros filmes, e que de fato acontece, e que de fato faz sentido aqui, né? Tudo tem uma explicação, assim. Eu gosto muito dos personagens, eu gosto muito dessa questão de se passar num set de filmagens que faz total referência ao primeiro filme, né? E, enfim, eu acho que os três primeiros são os melhores da saga? Particularmente sim. Mas sei que tem muita gente que gosta do quarto, que também traz uma pegada mais atual, assim, pra franquia, né? Traz essa coisa dos anos 90 pra 2011, então tem toda a questão das redes sociais, de live, de... Enfim, e acompanha adolescentes mesmo, né? Saindo do núcleo real. E também acho que o quinto filme, apesar de ser o que eu menos gosto, também traz uma cara nova pra franquia, né? Principalmente com a Jenna Ortega, essa barreira, e acho que funciona muito bem essa coisa das irmãs, tanto que eu acabei gostando até de Pânico 6, sei que muita gente não gostou, né? Mas enfim. E no geral, eu acho que a saga é muito divertida, eu acho que ela é... terror na medida certa, comédia na medida certa, homenagem ao gênero terror também na medida certa. Acho que ele é um filme que... São filmes, né, que funcionam muito bem. E, enfim, eu fui muito feliz enquanto eu maratonei a saga. Acho que foi, tipo, um momento muito legal, assim. Eu demorei realmente pra pegar pra assistir, porque eu já sabia da grande reviravolta do primeiro. Então, por muito tempo, eu demorei pra assistir esses filmes. Mas com certeza vale muito a pena, até pra você que já sabe o que acontece no primeiro filme, assim como eu. E como eu gosto de roubar nas coisas que eu mesmo invento, em quarto lugar, eu não vou falar um filme só, eu vou falar, na verdade, 3 de uma vez só, que é justamente os 3 filmes do Jordan Peele. Acho que eles tinham que estar nessa lista, e eu
acho que eu até tenho um favorito, mas eu acho um pouco cruel eu nem comentar sobre os outros, né? Então, falando aqui sobre os 3, eu reassisti recentemente Corra e, putz, que filme sensacional, assim, eu acho que assistindo pela segunda vez, você consegue pegar ainda mais todas as sutilezas ali dentro do roteiro, algumas pequenas coisas, algumas sacadas muito inteligentes, assim, que eu não peguei da primeira vez. Tem um determinado momento em que o personagem do Daniel Kaluuya tá conversando com a empregada, né, da casa, e aí ele fala uma gíria e ela não entende, e ela responde de uma forma extremamente formal, né, como uma velha mesmo, né, e acho que foi uma sacada muito brilhante, assim, do roteiro de ter colocado isso, e eu só percebi assistindo pela segunda vez. Assim como o Pânico, eu também já sabia o que acontecia antes de assistir o filme, então, que é uma pena, porque é uma das coisas que mais me deixa chateada, é que eu nunca vou poder assistir Corra sem saber o que acontece. Mas eu acho, assim, um filme excepcional, assim, as cenas perto do final, assim, que as coisas vão se desdobrando e vão crescendo, elas conseguem te trazer uma agonia, um nervosismo tão grande, assim, eu acho que ele é um filme que você muito facilmente se coloca no lugar do personagem, né? Até por a gente estar acompanhando tudo da perspectiva dele e ir estranhando um pouco o comportamento daquela família, assim, né? E é muito legal que agora, depois de ter assistido Adivinha Quem Vem Pro Jantar, eu também consigo ver referências muito claras a esse filme, né? Mas realmente subvertendo o que foi o Adivinha Quem Vem Pra Jantar, que na época, enfim, foi um filme extremamente ousado, que fazia, assim como Corra, né, uma crítica ao racismo, mas de uma forma completamente diferente, e aqui trazendo essa questão que acontece durante o filme pro gênero do terror, que funciona super bem, assim. E, enfim, é um filme sensacional. Já falando sobre Nós, eu acho que ele foi uma surpresa muito positiva pra mim. Esse daí, realmente, eu não sabia o que ia acontecer no final. E pra mim, esse filme é marcado pela grande injustiça de desnobação que ele sofreu, né? Principalmente pela Lupita, que aqui pra mim traz a melhor performance que eu já vi dela, assim, na história. Uma coisa que eu penso semanalmente, a performance dela dentro desse filme, o fato de que ela não foi indicada para a categoria de melhor atriz porque ela tá assustadoramente impecável aqui, né? Ela basicamente interpreta 2 personagens completamente diferentes e é muito doido você comparar as duas, assim, ainda mais depois que você sabe tudo que acontece ao longo do filme, né? Ele é um filme que eu achei mais aterrorizante que Corra. Acho que porque é uma situação que eu começo a pensar o que eu faria ali naquele lugar, né? E, sinceramente, não sei. E enfim, né? E também, assim como o Corra também traz a crítica que, enfim, pode seguir para vários lados diferentes, mas eu sinto que fala muito sobre meritocracia e as desigualdades sociais mesmo, pensando mais nos Estados Unidos, né, em que algumas pessoas têm muito mais chances e outras que nasceram em outro lugar por conta do acaso acabam não tendo. Mas é um filme, assim, que com certeza te deixa angustiado do começo até o fim. Por fim, falando do filme mais recente dele, que é o Nope, que particularmente eu acho que é o meu favorito hoje em dia. Se eu tivesse que escolher algum deles, eu falaria Nope, porque eu tive uma experiência muito positiva com esse filme. Eu fui assistir também, sem saber de absolutamente nada. Eu fui assistir numa cabine de imprensa, no IMAX, e foi uma experiência sensacional, uma das melhores experiências que eu já tive no cinema, assim. E acho que ele é um filme muito diferente de tudo, assim, justamente por trazer essa pegada de ficção científica, meio western, né? A gente vê referências a Contatos Imediatos de Terceiro Grau, que é um filme que eu também gosto bastante. Mas a gente vê tudo isso num aspecto de terror, né? Putz, eu acho ele sensacional, né? E aqui a gente vê uma crítica à sociedade do entretenimento, assim, né? A você, a todo custo, tentar fazer qualquer tragédia virar um grande de um espetáculo, né? E acho que é muito bem feito aqui. E acho que as cenas de terror, as cenas dos momentos mais tensos aqui, elas são bizarramente sensoriais, bizarramente vívidas, assim. Me dá agonia só de lembrar tudo que acontece, assim, ao longo da narrativa. Eu gosto muito da relação do Daniel Kaluuya e da Keke Palmer aqui. Eles interpretam irmãos e acho que a química entre os dois atores é sensacional, assim. Dá pra muito acreditar que os dois são irmãos de verdade. Gosto da relação que eles têm ali dentro e dos personagens mesmo ali dos dois dentro da história.
Enfim, é um filme que me surpreendeu muito, assim, que eu realmente não esperava gostar tanto, mas que até hoje tem um lugar muito especial, assim, no meu coração. E agora, então, trazendo um clássico em terceiro lugar pra mim, é o filme O Exorcista. Esse filme eu demorei muito tempo pra assistir, em parte porque eu tinha muito medo. Mas ele é um filme que todo mundo que gosta de cinema precisa assistir, assim, realmente vale muito a pena. Eu vou começar falando que eu sinto que filmes de terror que abordam a temática religiosa sempre tem que inovar um pouco a mais, né? Porque é uma temática que a gente vê muito recorrente, né? Então é muito fácil eles ficarem no básico, ficarem ali naquele território em que a gente já viu em outros filmes, e eu sinto que aqui Exorcista traz uma coisa completamente diferente, né? Até quando a gente pensa na época em que ele foi lançado. Ele foi um filme que revolucionou não só narrativamente, né? Até por ele falar de temas como suicídio e saúde mental em uma época em que isso definitivamente não era pauta, principalmente em filmes de terror, mas também nas questões técnicas, né? Quando a gente vê os backstages do Exorcista, é uma coisa espetacular, assim. Eles criaram técnicas que são até hoje utilizadas dentro do cinema e referenciadas, né? E eles fizeram isso de forma prática, o que é muito mais emocionante, né? Porque, enfim, naquela época eles não tinham acesso ao CGI, por exemplo, né? A efeitos visuais, assim, até pelo orçamento, né? Enfim, e aqui eles se utilizam de efeitos práticos e é simplesmente sensacional. A gente vê os bastidores, a maneira como foi feita cada uma das cenas e a forma como eles conseguem, durante essas cenas, né, por se utilizarem de efeitos práticos, trazer uma imersão da gente muito grande ali dentro do filme, né? Realmente é um filme que merece todo o destaque que ele tem. Eu acho que por ele ser um filme tão relembrado como clássico, ele é o primeiro filme de terror a ser indicado ao Oscar de melhor filme, né? Ele merece todo esse reconhecimento que ele tem. Faz muito sentido e é muito justo ele receber tudo isso, assim, porque de fato é um filme espetacular, assim, e é um filme que é muito fácil também a gente se colocar no lugar das personagens, entender o ponto de vista de cada uma delas. E também, assim como Corra, ele é um filme que tem um roteiro cheio de detalhes, então tudo tá interligado. Às vezes parece que uma informação meio desnecessária, que não vai ter uma ligação, mas que no final, quando você vê o plano geral do filme, tudo se conecta e tudo é importante pra alguma coisa. Então, com certeza é um filme que eu vou querer reassistir daqui a alguns anos pra pegar ainda mais essas coisas. É um filme que tem cenas fortes, assim, e é um filme que é impressionante por esse fator técnico, né? E eu nem comentei da maquiagem do filme, que é algo extraordinário, assim, da gente visualizar. Em segundo lugar, talvez fique o filme que eu mais fui obcecada, assim, por muito tempo, que é justamente O Iluminado. E falando de Iluminado, eu posso dar minha versão com uma pessoa que viu o filme e era completamente obcecada, leu o livro e foi completamente obcecada, e daí viu o filme de novo. Vale muito a pena, tá? Pra quem alguma vez gostou de ler qualquer conto de terror ou que leu outro livro do Stephen King, tá em dúvida, gosta do filme, vale muito a pena. Falando já de começo na questão como adaptação, são histórias diferentes, tá? Eles mudam muita coisa do livro pro filme, principalmente lá mais perto do final. Eu acho que o livro tem um tom sobrenatural muito, muito mais forte do que a gente vê no filme, né? No filme ele poderia até ser realista, digamos assim, né? Aqui a gente tem uma coisa do sobrenatural do hotel como realmente uma entidade do mal, assim, né? Mesmo sendo um hotel, é um espírito vivo, de certa forma maligno, enfim. Mas eu acho que ambos conseguem trazer a mesma sensação, que é justamente essa agonia do isolamento, da solidão, e acho que de formas diferentes eles conseguem se expressar muito bem e serem ambos revolucionários. Mas bom, falando especificamente sobre o filme, né, começar pelos aspectos técnicos, assim, eu acho que ele é um filme que consegue trazer uma atmosfera muito estranha pra gente assistir. Tanto pelas cores que eles se utilizam, né, a gente tem momentos em que tem cenários todos vermelhos, outros que é o carpê no chão, que tem formas estranhas e que causam esse estranhamento pra gente que tá assistindo, né. A direção do Stanley Kubrick é simplesmente absurda, assim, aqui dentro desse filme, em todos os sentidos. A forma como ele segue os personagens é muito legal, né. Eu sou completamente marcada pela cena dele seguindo o Danny Lloyd, o ator que faz justamente o filho Danny, pelos corredores, assim.
E foi um filme que acabou revolucionando diversos aspectos nesse sentido, né? Essa cena mesmo que eu comentei foi uma coisa nova, assim, que acabou vindo de Iluminado. E na questão da narrativa, eu acho que ele é um filme que, por não trazer tanto essa coisa sobrenatural, eu acho que ele talvez consiga se conectar com muitas mais pessoas por ser um pouco mais realista. E até mesmo, de certa forma, ele acaba sendo assustador à sua maneira por ter essa questão de realidade, assim. Dentro do livro, o personagem que a gente mais acompanha é justamente o Jack, que é um personagem que tá a todo momento pensando no fracasso que ele tá sendo, que ele não consegue escrever, que ele foi demitido do cargo dele de professor, assim, e ele meio que tem uma maldade dentro de si. E eu acho que aqui, com a performance do Jack Nicholson, que pra mim é uma das melhores performances dele, se não a minha favorita, eu acho que ele consegue trazer isso também, essa frustração, essa inveja, de certa forma, que ele sente, assim, da esposa e principalmente do filho, o momento que ele vai enlouquecendo, assim, né, e meio que se largando pro próprio hotel, em que ele se sente tão bem recepcionado, em que ele festeja ali com as pessoas ali de dentro, enfim. Eu acho que ele é um filme que consegue nos manter presos justamente por esse aspecto de estranho, porque a gente quer saber o que vai acontecer, assim, né, assim como na cena em que o Danny entra no apartamento 217, a gente meio que quer ver o que vai acontecer, quer ver o que tem lá dentro, né? E ele é extremamente fascinante, assim. E por fim, o meu filme favorito de terror de todos os tempos é O Bebê de Rosemary. Esse foi um filme que, assim como o Exorcista, eu demorei muito tempo pra assistir, porque eu morria de medo, eu tinha muito medo, assim, mas realmente ele é uma obra-prima, assim, ele é um clássico, ele é um filme que todo mundo tem que assistir, e quem eu puder convencer pra assistir esse filme, eu vou tentar convencer. Ele tem como... Quem dirige o filme é o Roman Polanski, que tem como base um livro de mesmo nome. Inclusive, o próprio autor desse livro falou que essa adaptação do Roman Polanski era a mais fiel que ele já viu em Hollywood. E o produtor do filme sente que isso acabou acontecendo porque era a primeira vez que o Polanski estava fazendo uma adaptação do trabalho de alguém. Então ele não sabia muito bem as liberdades que ele poderia tomar ali dentro daquele trabalho. Tanto é que originalmente o projeto tinha cerca de 4 horas de duração e o Roman Polanski não sabia muito bem o que cortar, então ele deixou isso a cargo 100% do editor. Pra mim, esse é um filme que pra sempre vai ser muito injustiçado falando de Oscar, né? Como vocês sabem, é um tema recorrente aqui. E, putz, é uma injustiça tão grande, porque esse filme é uma obra-prima, assim. E me dói o fato dele não ter sido sequer indicado à categoria de melhor filme. Ele chegou a ser indicado nas categorias de melhor roteiro adaptado e melhor atriz coadjuvante. Inclusive, chegou a levar do melhor atriz pra casa, mas, assim, faltava mais. Eu precisava de mais prêmios, assim. E o ponto alto dessa história, né, não só o nível de detalhes que a gente tem e o quanto de pesquisa se foi feito ali em torno do tema central, né, que, enfim, não quero divulgar tanto pra não dar tantos spoilers pra quem não assistiu. Mas pra mim, o grande acerto do filme é a personagem da Rosemary, porque a gente acompanha tudo na perspectiva dela e a gente vai investigando as coisas juntamente com a personagem, e eu acho que tudo vai se desdobrando num tempo perfeito ali dentro do filme. Em nenhum momento parece apressado, em nenhum momento parece muito lerdo, e a gente vai estranhando tudo que vai acontecendo juntamente com a personagem, e a gente vai criando um laço muito, muito forte ali com a personagem dela, até por ela ser uma personagem que vai tentando lutar contra o que está acontecendo. E também, assim como os outros filmes que eu comentei aqui, ao longo da história a gente tem diversas dicas, né, que eu sinto que são coisas que acabam engrandecendo ainda mais o filme depois que a gente já viu. Porque, lógico, a gente já passou da grande reviravolta, mas aí quando a gente assiste, a gente vai pegando esses pequenos momentos, esses pequenos detalhes que muitas vezes a gente não pegou da primeira vez, né, por estar tão fechado, tentando entender o que tá acontecendo, e acho que isso acaba engrandecendo o filme para as próximas vezes que a gente assistir, e aqui tem muito disso. Mas bom, então foi isso. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e comentar o que você achou dos meus filmes favoritos, e também deixar aqui nos comentários o que você acha dos filmes e quais são os seus filmes favoritos de terror. Então foi isso, até o próximo vídeo.